Vamos lá. Antes de prosseguir, só um alerta. Eu já falei isso antes, mas não custa repetir. Está aqui no slide para vocês não se esquecerem. As regras que nós falamos acima sobre o teorema de Schmidt, sobre as propriedades das amostras, né? A lei dos grandes números, todas essas regras aqui, elas só valem para amostras aleatórias, tá? Essa coisa de, olha, a média amostral está em torno da média populacional e você ter essa distribuição normal, isso só vale para amostras aleatórias. Para amostras não aleatórias, como por exemplo amostras de conveniência, seleção voluntária, elas são enviesadas e elas não convergem, não interessa o tamanho delas, elas não convergem para a média populacional. Vocês lembram lá na primeira aula eu falei, olha, um influencer de uma rede social colocou uma pesquisa eleitoral no site dele e pediu para as pessoas dizerem quem vai votar. Isso é seleção voluntária, porque as pessoas se autosselecionaram para participar daquela, entre aspas, pesquisa, né? Não foi uma amostra verdadeiramente aleatória. É óbvio que as pessoas que concordavam com o influencer se voluntariavam para responder a pesquisa muito mais do que aquelas pessoas que discordavam do influencer. Então, claramente, o resultado é enviesado e de forma alguma representa a população, não interessa o tamanho da amostra, tá? Então, todas as regras dependem, uma coisa fundamental é aleatoriedade. Sem a aleatoriedade, esses teoremas aqui da lei dos grandes números, teorema do limite central, eles não funcionam de forma alguma, tá bom? Bem, por falar nisso, chegamos finalmente no teorema do limite central. Vamos agora discutir ele em mais detalhes. O que ele é? Já colocando aqui a formulação clássica dele, como está no livro do Triola, né? Para toda amostra de população com distribuição normal ou qualquer população e amostras com n maior que 30, então isso aqui, olha, tá vendo? A distribuição amostral de x barra, ou seja, da média, pode ser aproximada por uma distribuição normal com média igual a 1000, igual à média populacional, e desvio padrão igual a este valor aqui, que é o desvio padrão amostral dividido por raiz de n. Tá bom? Então, aqui tá o Triola, ele tentou fazer de uma forma que ficasse exata a definição, mas o raciocínio por trás dessa formulação é o seguinte, olha, as médias, as amostras, né, de uma determinada população, elas convergem, as estatísticas amostrais, elas convergem para as estatísticas populacionais em uma razão de n. Então, quanto maior o n, mais, né, o valor amostral se aproxima do valor populacional, né? E essa aqui, raiz de n, é a função matemática pela qual se dá aquela famosa tendência, né, que nós falamos lá atrás, quando estiver falando do teorema de Bernoulli, né? A tendência para os valores amostrais convergirem para os valores populacionais se dá numa velocidade de razão de n, ou numa potência de razão de n, tá? Então, a razão de n é o quanto que a amostra populacional se converge, a amostra converge para o valor populacional, tá bom? Então, vamos falar um pouco aqui, olha. E um ponto interessante, né, é que o teorema do limite central, ele funciona em dois casos. Para uma população com distribuição normal, então se a população tiver uma distribuição normal, acho que tem um slide falando mais específico sobre isso. Exatamente aqui, ó. O teorema do limite central, ele funciona para toda a população normal ou para qualquer população, independentemente da distribuição, desde que a amostra seja maior que 30. Por que 30? Ninguém sabe por que 30, um dos grandes mistérios da estatística. Na verdade, esse 30 aqui é uma convenção, né? A ideia é que quanto maior
a amostra, melhor funciona, melhor são as estimativas. Amostras menores que 30 são realmente muito pequenas e são extremamente pouco confiáveis, então por convenção se convencionou dizer que abaixo de 30 não existe estatística, entendeu? Né? Esse 30 não tem nada de especial no 30, é simplesmente para dizer, olha, amostras muito pequenas em geral não são boas e nem um pouco confiáveis. A partir de um certo momento elas se tornam um pouco confiáveis, essa amostra de 30 é um corte interessante, assim, né? Mas o ideal é que quanto maior o tamanho da amostra, melhor. E nesse segundo caso aqui, se a sua amostra for maior que 30, não interessa a distribuição da população. Você pode ter uma população de distribuição normal, de distribuição uniforme, que você tem para todos os valores a mesma quantidade, uma distribuição em forma de U, uma distribuição... não interessa, olha aqui, olha. Em todos esses casos, normal, uniforme ou em forma de U, quando a gente pega amostras de tamanho 10 e vão empilhando os resultados, igual fizemos no exercício do Excel, você vê que a forma, aqui, ó, independentemente da distribuição populacional dos casos, a distribuição das amostras de tamanho 10 já se aproxima um pouco da normal. E se a gente colocar uma amostra de tamanho 50, aí não só os valores amostrais se concentram em torno da média populacional, como você tem de fato uma forma normal muito mais clara. Não interessa qual que é a forma de distribuição da população, tá bem? Então, basicamente, isso aqui resume a ideia das estimativas em amostras, teorema do limite central e assim vai. Vamos fazer alguns exercícios aqui para fixar o conteúdo. Antes, algumas convenções, só de nomenclatura, de notação. Olha, esse 1000 x barra, eu vou simplesmente falar que é igual a 1000. 1000 aqui é o Mi, né? Tô falando 1000 porque lembrando da minha professora que é falante de língua inglesa, né? E ela falava o 1000, que é a forma inglesa de se falar, né? Mas a letra Mi, né? O Mi a gente usa para representar a média populacional. E esse Mi com esse X barra aqui é, na verdade, a média das médias amostrais, que é igual, né? Como já demonstramos, a média populacional. Já o desvio padrão das amostras, tá? Que nós representaremos por esse sigma minúsculo com esse x barra aqui subscrito, ele é calculado dessa forma, que nem falo o teorema do limite central, que é o sigma, aqui na verdade é da amostra, né? Isso aqui é da amostra. Não, é da população mesmo, né? Raiz de m, tá? É o desvio padrão das médias amostrais, tá? Então, vamos continuar. Para entender a diferença entre o raciocínio que nós fizemos anteriormente, quando a gente estava discutindo lá as propriedades da normal, as distribuições de probabilidade, e a ideia do teorema do limite central, vamos pegar esse exercício onde a gente vai contrastar a probabilidade de amostras versus a probabilidade de indivíduos. Nós vamos começar com uma probabilidade de indivíduo. Tá? Esse caso aqui, o contexto desse exercício, né, foi um caso real nos Estados Unidos, em que dentro de um alojamento estudantil, sabe que nos Estados Unidos muitas universidades fornecem moradias para os alunos. A universidade muitas vezes mora ou em cidades muito pequenas, ou tá até assim meio no campo, nessas universidades assim meio isoladas, e muitas delas fornecem alojamento para os estudantes. Eu acharia muito bom se a UFPA, a faculdade que eu leciono, também tivesse alojamento para os estudantes, né? Porque evitariam que eles tivessem que ir das cidades vizinhas e tudo mais. Enfim, e aí, num desses alojamentos estudantis, o pessoal estava lá numa festa, bebendo e tudo, e entraram todos juntos dentro do elevador. Vários rapazes assim, né, se entupiram dentro do elevador, e o elevador, a corda se rompeu
ele caiu dentro do fosso e matou muitos desses jovens, né? Foi uma tragédia. E o limite, né, do elevador era, se não me engano, 16 pessoas. Era um elevador bastante grande. Tá, mas o problema é que uma crítica que foi feita é que os padrões de segurança dos elevadores eles estavam bastante defasados. Eles partiam do pressuposto que o peso médio de um adulto era 70 quilos. Tá? Alguém pode falar, não, peraí, isso aqui é o peso de um adulto contando homens e mulheres. Não é só de homens, mas como no caso era um alojamento só de meninos, só de rapazes, imagina os jogadores de futebol americano lá, todos grandões, né? E no caso só estavam homens mesmo, né? Então, porque era um prédio só de meninos, só de rapazes. E facilmente essa média de 70 quilos era superável. Os caras lá não pesavam 70 quilos de forma alguma, eram bem mais pesados. E isso provocou uma onda de críticas às empresas e elas tiveram que mudar os parâmetros de segurança. E as autoridades também foram pressionadas, né? E tiveram que mudar os padrões de segurança para elevadores a partir de então. Beleza? Então, vamos calcular aqui o raciocínio, o erro por trás dessa estimativa, que além de ter sido feita há muitos anos atrás, quando as pessoas eram mais baixas e mais magras, com o tempo as pessoas ficaram mais altas e mais gordinhas. Então, as companhias e as autoridades esqueceram de atualizar os parâmetros de segurança dos elevadores, né? Então, além disso, e também tem que contar que eventualmente né, vai ter lugares, que nem, por exemplo, alojamento masculino, que só vai entrar homens, não vai ser uma média de homens e mulheres, vai ser só homens. Em outros lugares, por exemplo, em quartéis do exército também vai ser muito comum ter uma situação de só ter homens, né? Então, o padrão de segurança tem que sempre pressupor o pior cenário, que vai ter só homens grandes naquele elevador, sabe? Pois bem, vamos então agora para os cálculos. Olha, acha a probabilidade de um homem adulto ter um peso superior a 156 libras, que é 70 quilos. Tá? Então, nós vamos calcular a probabilidade de um único homem ter mais de 70 quilos. Nós temos aqui estatísticas dos homens, né? E das mulheres também, mas nós só usaremos homens. Tá? Os homens, a média populacional é 182 libras, que dá uns 76 quilos, 77, né? E o desvio padrão são 40 libras. Então, o exercício lá do livro está em libras, vamos usar libras por enquanto. Depois a gente pode converter os dados. Tá, vamos aqui no Excel. Vamos lá, vamos anotar aqui os exercícios. Bom, em primeiro lugar, vamos fazer desenho, né? Sempre a primeira coisa que a gente faz é desenho, porque facilita demais desenho. Então, a gente vai desenhar aqui uma normal, um gráficozinho. Tá. E aqui, bem no meio do gráfico, nós temos a média populacional, que é 182. Eu vou tirar os decimais só para facilitar o cálculo. No Excel eu já coloco de volta os decimais. 182. Então, nós queremos a probabilidade de um homem ter mais de 156 libras. Então, temos 156, que é aqui, que é abaixo da média, né? Então, aqui 156. Tá certo? E nós queremos a chance de um homem ser acima de 156. Então, eu vou pintar aqui amarelo para podermos entender o que a gente está procurando. Tá, nós queremos procurar então a probabilidade acumulada desta área aqui em amarelo, ou seja, todo mundo que é acima de 156. Tá bom? Então, esse desenho aqui é importante, porque senão a gente se perde aqui, né, e não sabe o que a gente está calculando. E erra por besteira. Então, tá bem. Então, estamos aqui. Então, o XI é 156. Agora eu vou colocar o resultado exato, 156,25 libras. Tá? A média populacional é igual a 182,9 libras. 182,9 libras. E o desvio padrão populacional é igual a 40,8 libras. 40,8. Esses dados tem aí em estatísticas de saúde nacionais, então não são difíceis de achar. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos eles são bem fáceis de achar. Então tá bom. Então nós queremos então
essa área grandona, todo mundo acima de 156,25. Tá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é converter todo mundo aqui para normal padrão, né? Então a gente tem que calcular o score Z. O 182, que é a média, por padrão, é sempre zero, né? A média é sempre zero. Então vamos calcular o score Z de 156. Eu vou chamar ele de ZI. Eu vou colocar o Z maiúsculo só para poder deixar o I minúsculo e fazer o contraste, mas em geral a gente faz o Z, simboliza esse valor por Z minúsculo e um I subscrito, tá? Então, que eu estou colocando aqui. O score Z do 156 é ele menos a média populacional dividido pelo desvio padrão populacional. Resultado, menos 156, tá? Então, se eu converter isso aqui para normal padrão, eu vou apagar aqui, vou colocar aqui embaixo, na verdade. Isso aqui é zero, na normal padrão, e aqui é menos 65, vou colocar ponto 65, que é o score Z desse número 156. Tá. Aqui temos um problema. Na tabela Z, só aparecem os valores positivos, ou seja, de 0 para frente. E esse valor está negativo. Mas a gente resolve esse problema olhando para essa figura. Olha, se eu procurar o ponto 65 positivo, ele vai estar ele por aqui, ó, né? Só que esse 65 positivo, ele vai separar este valor, ou melhor, né? Ele vai ser, não, tá certo o raciocínio. Se eu pegar o 65 positivo, ele vai vir para cá e vai ser tudo acumulado até cá. Ele só não vai ter esse cara aqui, tá? Mas este valor aqui, eu vou colocar em tracejado. Esse valor que está aqui, eu vou colocar uns pontinhos aqui. Aqui é ponto 65 positivo. Ó, essa parte aqui que tem uns pontinhos, ela é igual em área a essa parte que tem os pontinhos aqui. Por quê? Porque a normal é simétrica. Então, o que sobra aqui do 65 positivo é o que vai faltar aqui no 65 negativo, tá bem? Então, se eu calcular o 65 positivo, vai dar tudo menos o pontinho. E se eu calcular o 65 negativo e pegar dali para frente, ou seja, toda essa área amarela, também vai dar tudo menos esse pontinho deste lado aqui, o lado esquerdo. Então, resumo da história. Tanto 65 positivo quanto 65 negativo vão dar a mesma coisa. Então, eu posso, pura e simplesmente, pegar o 65 positivo. Tá vendo? Só olhando um pouquinho de raciocínio lógico, a gente resolve. Então, diminui um pouco o zoom. Então, está aqui os pontos 6 e o ponto 65 é esse cara aqui. Tá vendo? O 0,6 aqui, só que eu quero 65, ou seja, uma casa decimal a mais. Ela está justamente aqui. Pronto. Beleza? Então, vem. Então, a probabilidade de Z e ser maior que menos 0,65 vai ser simplesmente aquele valor que eu achei na normal. 0,74, que é igual, vou colocar agora em porcentagem, 74,22. Então, resumo da história, a probabilidade de um homem adulto ter um peso superior a 156 libras, 70 quilos, é de 74,22%. É claro, né? Imagina, a média da população é 82 libras. A chance de alguém ter mais de 56 libras é bastante alta, né? A média das pessoas está acima disso. Então, 74% de chance. Daí você já coloca, né, que o elevador que ele estava colocado lá na placa, que o limite era 16 pessoas ou o equivalente a 16,156, estava uma coisa assim, né? Olha, 156,25
isso daqui vezes 16. Aí, 2.500, né? Então, o peso máximo do elevador era 16 pessoas ou 2.500 libras, o que dá esse valor de 70 quilos por pessoa, né? Aí o pessoal, peraí, mas, né? Estavam pressupondo que todo mundo lá ia ter um peso médio de 70 quilos, né? Se fosse só mulheres, até sobraria, mas rapazes, não, né? Então, beleza. Agora nós temos um outro exercício aqui. Esse exercício vai ser o seguinte. Vou apagar esses pontos de contexto. Acha a probabilidade de um elevador com 16 homens adultos ter um peso médio superior a 156,25, ou seja, 70 quilos. Tá, aqui já é um pouquinho diferente, porque nós não estamos procurando a chance de um único indivíduo ter 74 quilos. Nós estamos procurando a chance de um grupo de 16 indivíduos ter, em média, 70 quilos. Então, vou abrir aqui uma nova planilha, aproximar. Vou copiar alguns dados daqui, né? Esses dados aqui eu vou colocar, que se repetem. Aqui, em vez de colocar XI, eu vou colocar média amostral, tá? Então, aqui está a média amostral. Ah, mas antes eu preciso fazer os desenhos, né? Porque sem desenho a gente se confunde todo. Tá, mas nesse caso acho que o desenho vai ser bem parecido com o anterior. Eu vou fazer aqui, olha. Tá aqui, vamos desenhar uma normal. Tá aqui a média populacional, bem no centro, que é 182 libras. E eu quero saber a chance, aqui tá nesse lado, a chance de um grupo de 16 pessoas ter 156 ou mais. Tá, então eu vou pintar agora. Eu quero toda essa área aqui, olha. A chance de todo mundo ter mais de 156. Vale em grande parte o raciocínio que a gente fez para o exercício anterior. Perfeito? Mas a grande diferença está aqui, ó. Agora a gente não calcula o desvio padrão da população, mas o desvio padrão das médias amostrais. É como se a gente estivesse calculando o desvio padrão destes caras aqui, ó. Cadê o... Ah, não, é no outro... Aqui. É como se nós estivéssemos calculando o desvio padrão destes valores aqui, olha. A gente pode até calcular, bom, não vai ser muito esquisito, porque vai ter 1000, como tem 1000, né? Vai ser igual ao populacional. Mas aqui, ó, é como se a gente estivesse calculando algumas dessas amostras aqui e estivesse calculando o desvio padrão desses valores aqui que eu selecionei, que não é o desvio padrão da população, é o desvio padrão das médias amostrais, tá? E ele tem essa fórmula aqui, que é o desvio padrão da população dividido por raiz de n, tá bom? Então tá bom, desenhamos aqui, fundamental. Agora o que nós precisamos? Vamos voltar para onde nós estávamos. Tá, então agora é o desvio padrão das médias amostrais, que é esse cara aqui que a gente, né, vai colocar. Tá, então a gente calcula com o desvio padrão da população dividido pela raiz, usar a fórmula do Excel, raiz de n. Eu não coloquei n, né? Então vou colocar um n agora. O n é igual a 16, que aqui é nosso grupo é 16, a nossa amostra é 16 pessoas, então nzinho pequeno. Igual o desvio padrão populacional, raiz de 16. Pronto. 10,2 é menor do que o, né? Obviamente é menor do que o desvio padrão populacional. Então, o score Z amostral é a mesma fórmula que nós usamos para o score Z do indivíduo. Então, aqui barra o valor da média amostral dividido pela menos a média populacional. Dividido, mas agora pelo desvio padrão das médias amostrais, é este cara aqui, menos 2,6. Tá?
Então, a probabilidade de vou colocar aqui extenso, né? Média amostral maior que 156,25 é simplesmente a probabilidade acumulada deste cara aqui, tá? Se a gente olhar aqui na tabela, vamos colocar 2,61, ignorando ali os centavos, né? 2,61 aqui, 99,55. Ah, mas não tem problema ser negativo? Aí vale o mesmo raciocínio que nós fizemos aqui, né? Como esta área daqui é igual à área que eu faria se tivéssemos o mesmo equivalente aqui no valor positivo, isso daqui, então nós podemos calcular simplesmente o valor positivo que vai dar a mesma coisa. Então, resultado 99,5. Transformar em porcentagem. Olha, se você arredondar, fica até 100%, né? Mas olha aqui, 99,55. Ou seja, a chance de num elevador com 16 pessoas, homens, adultos, ter um peso médio superior a isso daqui é simplesmente de 99,55%. Então, é óbvio que num grupo de 16 homens, esse limite de 2.500 libras claramente será superado. Beleza? Então, vai fazendo alguns exercícios nesse sentido que em breve vocês vão pegando raciocínio. Agora, o último exercício aqui. Eu vou colocar no vídeo separado, porque isso aqui já está bem longo.